Boa tarde aos dois. Lívia Pessoa, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Elivaldo, quem está em casa? Elivaldo já respondeu ao Instituto Lívia de Pesquisas. Nos bastidores aqui, a Lívia fica fazendo pesquisas em torno de comida favorita, cor favorita, que roupa veste, qual time que torce. E fica publicando nas redes sociais dela. Relações interpessoais, eu preciso saber com quem eu trabalho. Elivaldo Barbosa, está satisfeita com quem você trabalha depois dessa pesquisa? Cor favorita é azul, verde e a minha é laranja. Ninguém perguntou, mas a minha é laranja. Olha só, Elivaldo Barbosa. Exatamente. Você pode rever a cor aí? Por quê? Não, tudo bem, deixa pra lá. E a Neila está lembrando que você nunca usou laranja vindo para cá, Neila. Tá? Neila, é questão de paleta, né? Fazer o quê? Muito bem, gente. Vamos falar de política aqui no nosso Jornal do Piauí. Eu vou começar com uma informação interessante. 8 cidades aqui do estado do Piauí vão receber uma espécie de compensação financeira do governo federal por causa da participação no escoamento da mineração brasileira. Vocês sabiam disso? Pois é, parece que eu achei muito curioso essa informação. Interessante, achei bem bacana. Tão curioso que eu estou trazendo para tempo real. Vamos lá. Olha só, vamos colocar aqui a lista das cidades? Está aqui, ó, na tela do nosso Jornal do Piauí, compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Esses municípios contemplados são Alto Longá, Altos, Buriti dos Montes, Campo Maior e tem mais 4. Inclusive Castelo do Piauí, Coivaras, Novo Santo Antônio e Teresina. E aí o que a gente fez? Bom, a informação foi trazida pelo Tássio Cruz através dos dados da Agência Nacional de Mineração. Aí a gente foi, o que será? Qual o motivo? O que se produz nos municípios? Aí eu pensei, Teresina produz o que em torno de mineração? Novo Santo Antônio, Coivaras, Castelo do Piauí tem as pedras ornamentais e tal. Tudo isso, né? Tá mais no rumo. Castelo do Piauí, Buriti dos Montes. Exato. Tudo bem. Aí, meu caro Elivaldo Barbosa, é que vem a grande surpresa. A gente até no trabalho de pesquisa junto ao pessoal do CPRM, descobriu que Teresina é uma cidade que se destaca na produção de água mineral dentro do cenário nacional. Muito bem. Então tem essa produção de água mineral. Muitas fontes, né? Muitas fontes de água mineral. Castelo do Piauí tem as pedras ornamentais e por aí vai. Entretanto, não é por isso que elas estão recebendo recursos federais. É pelo fato dessas cidades aqui serem cortadas por ferrovias utilizadas no transporte de minério. Surpresa, Lívia? Surpresa. Tá vendo? Não é por produzir minério, mas por ser parte do local onde passam os minérios. E por causa disso há impactos ambientais inevitáveis, né, quando você faz uma ferrovia, e uma participação dos municípios porque por aqui passam os minérios. É canal, né? Fiquei surpreso. Se eu tivesse que arriscar, falaria Opala. Exatamente. Pedro II, se fosse pelo nosso raciocínio humilde, né? Piripiri, paulistana, minério de ferro, paulistano, né? Capitão Gervásio Oliveira, com níquel. Mas não é por isso, é porque a ferrovia passa e os minérios passam por essas cidades. Olha aí, tempo real também é conhecimento. É verdade. Achei muito legal. Aí, a respeito dos valores, ainda não foi definido quais são os valores a serem distribuídos para esses municípios, mas eles participarão do que seria o resultado da receita provocada por essa distribuição de minérios. E aí entra um pouco do princípio do royalty, né? Aquela história do royalty do pré-sal, passa um pouco ligeiramente por isso. Mas aqui eles levam muito em consideração o impacto provocado por essa exploração e pelo fato de uma ferrovia ser colocada à disposição para o transporte desses minerais. Ou seja, Lívia, achei muito legal isso. Não, é ótimo. E traz, inclusive, uma jurisdição para os royalties do petróleo em relação aos estados produtivos e os estados não produtivos. Não tem justificativa para o Piauí não receber essa parcela. Boa notícia também para o prefeito de Teresina, né? Oh, meu Deus. Doutor Silvio, olha as coisas melhorando aí, né? De onde se menos esperava, lá vem o recurso. Lá vem o recurso. Dessa vez, da Agência Nacional de Mineração. Tá aí, ó. Detalhes, inclusive, também... Desculpa, Neila. A Neila está deixando como sugestão criar uma secretaria de linha férrea para ficar aumentando as linhas férreas em Teresina, para quem sabe aumentar a receita. Pelo menos duplicar, né? E de volta. E de volta, mais trem. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora a respeito da Fundação Municipal de Saúde. Foi anunciado hoje a saída de Charles Silveira da Fundação Municipal de Saúde. Você pode se perguntar, mas de novo? Sim, de novo. Mas dessa vez não é em definitivo. Ele vai apenas sair temporariamente por causa de assuntos pessoais. E não é nada além de 4 dias, Lívia?
Exato. Ontem, já no final do expediente, a gente foi surpreendido, né, a equipe de reportagem da TV Cidade Verde, juntamente com o portal, com essa notícia. E aí eu imediatamente liguei para o presidente Charles a respeito dessa situação, se ele iria sair, qual o motivo, o que tinha acontecido. Ele, não, Lívia, é só porque eu tenho alguns assuntos pessoais que eu vou resolver nesse final de semana. E eu quis, né, fazer uma coisa formalizada para não parecer que eu saí ou que aconteceu algum problema interno. Foi algo planejado que eu saí, que eu vou voltar na segunda-feira já. Pois é, teve o decreto que foi assinado, então ele fica, mas volta, é uma questão pessoal, né? Ele sai, mas fica, né? Vamos dizer assim. Mas enquanto isso haverá um substituto. O prefeito possivelmente chegou a comentar a respeito desse afastamento temporário. Isso é bobagem pura. O Charles está de aniversário, viajou com a família, pediu afastamento para não ir às expensas nem ganhando por não estar trabalhando. Vai passar 3, 4 dias, com todo o direito, ele está gozando de uma festa que ele merece. E o Padre assumiu provisoriamente, quando ele voltar, ele reassume. Não existe crise aqui em Teresina. A crise nossa é financeira, tá certo? A outra, todo rei na paz. Tá vendo? Então tá tranquilo, para festejar. 70 anos. 70 anos de idade, Evaldo Barbosa. Exatamente. Então já antecipamos aqui nossos parabéns ao professor Charles Silveira pelos 70 anos. Muito bem. Sejam bem aproveitados, né? Verdade. Então, esclarecido, não há crise, segundo o prefeito, a crise é financeira. E a respeito desse cenário financeiro, né, enfrentado aí pela Prefeitura de Teresina, o secretário de Planejamento da capital, Marco Antônio Aires, anunciou durante uma entrevista que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil farão uma reavaliação dos empréstimos contratados pela Prefeitura. A expectativa é que os bancos modifiquem as condições de juros e prazos para a quitação dos empréstimos. Vamos ver. A gente sabia que a Prefeitura de Teresina estava com problemas financeiros e problemas administrativos. E a gente passou para... Não foi surpresa nossa encontrarmos a situação que está aí. Mas é muito mais grave do que a gente pensava. Na verdade, nós temos muita conta para pagar, mas a Prefeitura, com a austeridade que ela está governando, haja vista a gente ter estado em Brasília semana passada com o prefeito, o secretário de Finanças e o procurador-geral, e tivemos presente nas instituições Banco do Brasil e Caixa Econômica, eles estão vendo que a gente está governando com pulso de ferro, com austeridade, fazendo economia de tal sorte que a gente consiga resgatar a capacidade de endividamento da Prefeitura, que quando a gente saiu, deixamos, quando a gente saiu, a equipe que governou Teresina até 2020, saiu o CAPAG da Prefeitura A e deixaram em CAPAG C, então sem capacidade de endividamento. Por conta disso, esses juros altíssimos que a Prefeitura tomou, esses dois últimos empréstimos, foi com juros altíssimos de até 165% do CDI, e a gente foi lá questionar esse quantitativo muito alto do juro e pleiteamos que baixasse para que oxigenasse um pouco. A gente está pagando 32 milhões de juros ao mês, 32 milhões, e a gente pediu que essa dívida fosse rolada, quer dizer, se essa carência fosse rolada para que a gente pudesse respirar. Eles já sinalizaram dizendo que com as medidas que a gente tem tomado, embora o CAPAG só seja avaliado ano a ano, eles vão fazer uma avaliação provisória para ver se dá uma aliviada nesses juros e a carência aumenta para que a gente dê uma melhorada e tenha condição de fazer investimentos em outras áreas, porque a gente deu prioridade à saúde, à educação e à limpeza pública. Então vamos falar um pouco a respeito desses números. Preocupação hoje da Prefeitura. Gasta 33 milhões mês, começa o mês devendo 33 milhões. É pago para o dinheiro que é utilizado nessas operações, o que se costuma chamar de serviço da dívida. Isso. Tomou o empréstimo, tem que pagar a prestação, 33 milhões por mês. Olha só esses valores, gente. 33 milhões por mês, desses 13 milhões... Desses 33, 13 é só para pagar aquela operação de crédito que eles chamam de BB500. Internamente lá na Prefeitura chama-se BB500. Que é isso? Uma dívida com o Banco do Brasil de 500 milhões de reais, que foi contraída pela gestão de Dr. Pessoa para tirar a Teresina, ou tentar tirar a Teresina daquela crise da saúde. E isso já acabou gerando uma crise na saúde financeira.
Agora a Prefeitura tem uma dívida aí para pagar de 33 milhões mês de prestação referentes à dívida contraída junto aos bancos. A Prefeitura quer negociar essas dívidas, já vê aí na fala do secretário de Planejamento que é um caminho para esses diálogos entre Caixa Econômica, Banco do Brasil e a Prefeitura de Teresina. E o que mais incomoda hoje a Prefeitura é que o juro contratado na dívida do Banco do Brasil foi de 165%. 165%. Que dá aí, com o aumento da Selic, um juro anual de 24,33% por ano. E é quase 3/3 da dívida, né? Caso 3 vezes a dívida. 3 vezes a dívida. Alto, Olha, é pior que cheque especial, Evaldo Barbosa. Pior do que, você falou cheque especial, pior do que a agiota. Eu já ia dizer, só que eu me contive. Mas é tipo isso. Já que ele lançou o tema em debate, mas é isso mesmo. Ainda bem que você concorda, né? Concordo plenamente. Sempre concordo. Então, é uma situação de dificuldade. Agora, o que a Prefeitura busca é uma repactuação, um realinhamento, reestruturação da dívida. Esse é apenas um dos aspectos para estabilizar a gestão financeira da Prefeitura de Teresina, é o que eu entendo, assim, pelos dados que vem à tona, o que a gente vai em busca. Esse é um ponto. O outro ponto é o controle de gastos, que a Prefeitura já vem adotando algumas medidas importantes, como nomeações e estrutura administrativa um pouco menor, para que sobre recursos também para pensar em investimentos. Ou seja, a Prefeitura não tem risco de parar atividades. Não tem como parar escolas, agora recém-criada a Secretaria de Segurança do município, enfim, educação, que eu já falei, escola, saúde também não tem como parar, Lívia. Agora, é claro que isso vai depender muito da forma como o planejamento é feito, de curto, médio e longo prazo. A população não pode ficar agora só esperando naquela situação, vamos esperar alguma coisa da Prefeitura só quando a crise for resolvida. Então, é preciso que trabalhe em vários sentidos para que os serviços básicos da Prefeitura continuem sendo prestados. E assim, a amortização da dívida era uma esperança mais distante. Internamente, sabia-se que era muito difícil ter essa anuência de um banco passar para outro, para que a dívida ficasse só em um. Então, existia já uma expectativa de que não desse certo, mas foi tentado para que pelo menos tivesse a prerrogativa de fomos a Brasília, buscamos essa diminuição dos juros, mas agora é continuar o que já está sendo feito, ajustes internos, mas, de novo, muito difícil ser continuado sem um auxílio externo da União, da bancada e das demais instituições federais. Bom, e aí falamos aí de Banco do Brasil e Caixa Econômica, são as que mais incomodam a Prefeitura, mas esses valores da dívida são pagos mensalmente para Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, que é o banco lá de Brasília, e CAF e BID. Portanto, são operações de crédito de fins diversos, com, no caso aqui, 5 bancos que a cidade de Teresina vai tentando negociar.